E aí, tudo beleza? Desde já quero te pedir, não repara na minha voz de pato, tô me recuperando aqui de uma garganta inflamada, fiquei bem ruim esses últimos dias, mas não poderia deixar de avisar vocês e conversar um pouquinho sobre esse equalizador que tá na tela. É um equalizador da Waves chamado VEQ4, que faz parte de um pacote que a Waves lançou dessa linha V, que vai simular equipamentos Nive, né? Que a característica sônica ficou bem famosa ali nos anos 60, 70 em diante. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse cara aí, beleza? Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas se você me acompanha aqui no canal, eu fiz uma postagem aqui no canal do YouTube, então provavelmente você já garantiu esse cara gratuitamente. Se você estiver vendo esse vídeo muito depois e não conseguiu pegar esse equalizador gratuito, é o preço que se paga por não me seguir aqui, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like se o vídeo for importante para você. Mesmo quando eu não consigo fazer um vídeo específico falando dos plugins que eu recomendaria que vocês baixassem gratuitamente, eu sempre deixo postado aqui, junto com alguns quizzes bem legal, junto com algumas informações bem legais, aqui na comunidade do YouTube. Então fica sempre de olho porque vale super a pena, tá? Falando um pouquinho agora desse cara, esse EQ4 da Waves, ele vai simular o equalizador 1081 da Nive. Nessa linha V da Waves, eles também fizeram algumas emulações de compressores e também do Nive 1073. No caso, esse que tá gratuito, esse EQ4, vai simular o Nive 1081. A gente tem outras emulações no mercado. Eu separei uma aqui, se você tiver o pacote da T-Rex, por exemplo, você tem esse outro equalizador aqui, ó, também, chamado TRS, né, de T-Rex EQ81, que também vai ser a mesma simulação. Kleber, como emula o mesmo equipamento, tem sons parecidos, características parecidas? Bom, deveria ter, mas na prática, cada um tem a sua sonoridade, então vale a pena você ouvir e se acostumar pra gente ter as melhores funcionalidades que a gente possa ter. Aqui nesse vídeo ainda a gente vai ver um pouquinho da sonoridade desse cara, mas eu quero começar olhando com vocês um pouquinho das curvas. Eu coloquei aqui um plugin que vai mais ou menos emular ou simular, né, as curvas desse cara pra gente poder visualizar o que ele é capaz de fazer. Logo quando a gente insere esse cara aqui no nosso canal, né, do nosso elemento, ó, a gente já tem uns cortezinhos ali na ponta das altas, tá vendo? Talvez por emular, né, esses equipamentos analógicos, a gente já tem essa característica. Esse primeiro knob aqui, ó, a gente pode ter alguns low cuts ou high cuts. Esse primeiro botão, conforme a gente vai subindo, olha lá, você pode observar visualmente ali, ó, que você tem como cortar de 27 a 270 Hz ali. E se você for nesse botãozinho de cima, você tem como cortar as altas, olha só, através de um high cut, tá? Então você pode fazer essas manipulações dentro desses primeiros parâmetros que a gente tem aqui. O segundo parâmetro, ele vem por padrão como um low shelf, ou seja, é um filtro de prateleira, né? Onde ele vai selecionar uma frequência alvo e tudo abaixo ele vai expandir. Você pode observar aqui, ó, que quando eu dou um boost nele, ó, tá vendo? Então ele pega uma frequência aqui e tudo abaixo dela ele sobe. Nota que esse filtro aqui da Nive, ele é um filtro ressonante, então de acordo com que você sobe da frequência de corte para baixo, ele faz uma lombadinha aqui em cima, tá vendo? Tirando também um pouquinho antes, né? Ou se você estiver tirando algumas frequências baixas, ele dá uma lombadinha pro positivo aqui, ó, tá vendo? Características do equipamento Nive, tá? Se você tiver com Alt no Windows apertado e clicar em cima, ele volta pro ponto zero de novo aqui dentro desse plugin. Por padrão, ele vem com esse shelf, então, low shelf, mas você pode transformar ele em um bell clicando nesse botãozinho logo abaixo. Então, olha só, agora ele já não é mais um filtro low shelf, mas agora ele virou um bell bem preguiçosão, né? Assim como os equipamentos da Nive são. Eles são característicos de ser bastante musical, porque as curvas deles são bem abertas, são uma coisa bem preguiçosa, né? O que deixa a coisa bem musical. Logo aqui em cima a gente tem como mexer nas frequências médias graves, tá? Que vai se adotar o mesmo princípio. Por exemplo, vou colocar aqui ó, em 330 Hz e vou dar um boost. Nota que esse filtro, ó, de acordo com que você vai subindo, ele tende a ficar um pouco mais pontudo e direcional para a frequência que você está selecionando aqui. Se você colocar pouco ganho, ele vai ficar bem preguiçosão, com um kill bem largo, sem referências para kill largo, tá? Sem piadinhas, brincadeiras à parte. Se você colocar também para descer a frequência ou para cortar, de acordo com o que você mais corta, mais direcional ele vai ficando. E você tem como mexer numa pré-definição de kill. Aqui, clicando nesse high Q aqui, ó, ele vai ficar com Q um pouco mais acentuado, portanto ele vai ficar mais agressivo, ele vai dar mais dBs para aquela frequência, ou tirar, atenuar mais dBs daquela frequência, e o Q vai ficar um pouco mais fino, tá? Então você tem essas duas opções aqui, ó, para isso que serve esse botão.
A mesma coisa vai se aplicar para essa outra opção aqui em cima, agora mexendo com a região das médias altas, né? Então você pode, por exemplo, colocar aqui ó, em 2700 e dar um boost e mexer no kill através desse high kill aqui, ó, tá? Pessoal, tudo isso que eu tô mostrando, já tomem em conta que se você tiver esse plugin aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. Olha só, high kill, se você já se perguntou para que serve esses botãozinhos aqui, ó, high kill, tal, high kill aqui, esse outro botãozinho aqui, ó, de uma ondinha, exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui também, tá? Então, já serve de brinde aí para você aprender a usar esses dois plugins, caso você tenha aí na sua caixinha de ferramenta, tá bom? Aqui você tem exatamente a mesma coisa que o low shelf, só que agora um high shelf, a gente pautado nas frequências altas. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, 4.700 e vou dar um boost. Olha só, a mesma coisa, ele começa a subir bem ali, ó, a partir de 1K, embora eu tenha selecionado 4.700, antes de 1K ele já está alterando as frequências, então é característico da mesa Nive. Você pode observar, ó, que ele também tira um pouquinho aqui, ó, um pouquinho antes da minha lombadinha aqui, do meu ganho de frequência, ele tira um pouquinho, e se eu atenuar, ele dá um boostzinho aqui, ó, porque é um filtro com ressonância, tá? Dificilmente no meio analógico a gente consegue uma coisa tão linear quanto no digital. Aqui você tem como também alterar, se você quiser, por exemplo, que vire um bell, você tem como fazer isso aqui, tá? Através desse botãozinho aqui, ok? E aqui você tem um ganho de saída, tá? Um ganho de saída onde se você equalizou e ganhou muito volume, você pode diminuir o volume, ou vice-versa, se você perdeu muito volume, você pode voltar para o volume normalmente. Aqui você tem um VU que vai medir em nível peak para você poder entender como é que tá chegando ou como que tá saindo o seu sinal aqui, melhor dizendo. Se você clicar nesse botãozinho aqui embaixo, ele vai dar uma elevada no seu sinal para 0.1. Então você clica aqui, ó, aqui no caso veio para 0.4, mas ele vai dar um baita boost no seu sinal aí na saída, tá? A mesma coisa de você mexer aqui, ó, tá? A gente pode notar aqui embaixo, ó, que a gente tem algumas chavinhas que eu ainda não falei. A primeira chavinha é essa chavinha de EQ aqui. Quando você liga ela, todos os seus filtros desse equalizador vão estar funcionando. Quando você desliga, nenhum desses filtros vão estar funcionando. Porém, o seu sinal passando por dentro do circuito desse cara ainda vai trazer a coloração. Só o circuito dos filtros dos equalizadores estarão desligados, mas ele ainda vai trazer alguns níveis de ruído, se você deixar esse analógico ligado aqui, junto com as características de distorção harmônica que a Waves emulou desse equalizador da Nive. Você pode observar que quando eu ligo esse Re-Analog aqui, ó, nota que a minha ondinha ficou toda quadriculada. O que significa isso? Significa ruído. Se você deixar esse Re-Analog ligado aqui, ó, ele vai trazer um certo ruído que o equipamento tem, tá? Além de emular todas as características analógicas, ele vai trazer esse ruidinho aí também, que você pode analisar e avaliar se vale a pena para o seu material. Mas se você deixar isso desligado do seu equalizador, ainda assim, ó, nota que está funcionando todo o circuito. E por falar em circuito, a Waves emulou toda a parte de características de alguns equipamentos da Nive em específico. Então ela emulou também o nível de sinal padrão, que seria mais indicado para você entrar com intensidade do sinal dentro desses plugins. A Waves fala que 0 dBFS é igual a mais 22 dBu. Traduzindo para vocês podem entrar nesse cara aqui com a informação de áudio, entre menos 22 a menos 18 dBFS, que vai estar numa margem segura para não gerar tanta distorção assim. Como eu sempre digo, estou esperando da Waves para que ela adote um botãozinho chamado Headroom, que muda todo o jogo e você não precisa trabalhar em níveis tão baixos assim. Eu hoje já não trabalho mais com níveis tão baixos, inclusive daqui a pouco a gente vai fazer um teste, vou colocar uma voz dentro desse cara já estourando tudo e vocês vão ver que não vai trazer tantos prejuízos para o sinal assim. Bom, vamos lá agora para dentro do Luna, que eu tenho uma sessão que eu quero mostrar para vocês antes que eu comece a tossir aqui e a minha garganta faça eu parar esse vídeo. Então, vamos lá para dentro do Luna. Bom, depois de alguns minutos tossindo que nem um doido ali para continuar e conseguir terminar esse vídeo para vocês, eu fiz uma pequena equalização aqui num vocal, tá? Eu, de propósito, não vou solar o vocal e vou fazer movimentações sutis aqui, porque eu quero que você pratique sua audição, tá? Então volta o vídeo e tenta observar as características que eu vou falar, tá? E o que eu fiz aqui? Eu cortei, tá? Abaixo de 47 Hz na voz, só para tirar algumas informações de ruídos que eu tava sentindo aqui, porque logo depois eu vim aqui em 33 Hz e dei um boost aqui. Mas Kleber, a voz não chega em 33 Hz lá embaixo, eu aprendi que abaixo de 100 Hz não preciso dar boost porque não tem informações da voz ali e tal. Como eu acabei de mostrar para vocês, a gente tá falando de filtros
que simulam analógico. Quando eu miro em 33 Hz aqui, eu tô pegando informações da voz bem ali em 100, 150 e 200, que é onde está o corpo da voz. Então é super importante vocês entenderem as características de filtros que você está trabalhando para não se apegar em números, tá? Porque senão vocês nunca vão utilizar esses tipos de frequência para benefícios da voz ou de algum elemento de vocês aí, tá? Então coloquei aqui 3 dBs, tá? E tirei ali abaixo de 47 Hz porque trouxe alguns ruídos na voz. Nessa banda aqui eu não mexi nada. Nessa banda aqui, ó, eu tô dando 2 dBs basicamente de 8K. Nessa banda eu não mexi em nada e eu compensei aqui um pouquinho do volume da saída. Então, presta atenção em algumas características, eu vou colocar para tocar sem ele, tá? I know I'll lose her when I ask her the inevitable why she isn't you. Legal, agora eu vou ligar. I know I'll lose her when I ask her the inevitable why she... Vou fazer o AB um pouco mais rápido, presta atenção na característica da voz ali numa região de 300 a 400 Hz. Deixa eu colocar algum equalizador aqui, porque eu gosto de mostrar para vocês. Fica mais fácil vocês focarem quando eu mostro a frequência para vocês. Presta atenção nessa região aqui da voz, ó. I know I'll lose her when I ask her the inevitable why she isn't you. I know I'll lose her when I ask her the inevitable why she... Ok, essa região é um pouco mais anasalada, tá? Presta atenção com ele ligado e com ele desligado. I know I'll lose her when I ask her the inevitable why. I know I'll lose her when I ask her the inevitable why. I know I'll lose her when I ask her the inevitable. I know I'll lose her when I ask her the inevitable. I know I'll lose her when I ask her the inevitable. Legal, então tanto a característica dos filtros de equalização quanto as características de distorção harmônica, né? Se eu tenho uma fundamental, gero distorção dela, ela vai soar e vai gerar mais informações para cima do espectro, deixando assim a minha voz também um pouco mais aguda. Opa, bati no microfone aqui, e um pouco mais distorcida também, tá? Então eu tô usando isso a meu favor, eu tô entrando com um caminhão de sinal dentro desse cara. Não tô seguindo aquela regra dos menos 18 dBs para entrar certinho, deixar o mais clean possível, tá? E a gente tá com esse resultado aqui. I know I'll lose her when I ask her the inevitable why she isn't you. Deixa eu colocar num outro momento da música aqui pra gente perceber. And though we've never touched, I know a relative perfection can't be up to much. So come to me. Legal, não estranhem essa voz bem seca, bem na cara, porque eu vou soltar um vídeo aqui, logo aqui no canal, falando um pouquinho sobre esse tipo de mixagem e como que a gente pode se desapegar de algumas regras que a gente aprende por aí. Então eu fiz toda essa mixagem de uma forma não tão comum e vou chamar o vídeo provavelmente de a mixagem mais esquisita que eu já fiz, exatamente por uma questão didática e pegando algumas informações padrões que alunos me trazem, então fiz tudo ao contrário, cheguei numa sonoridade aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais nos próximos vídeos, tá bom? Basicamente, então, espero que você tenha gostado, não deixa de se inscrever no canal, beleza? Manda pros seus amigos também que você sabe que garantiu o VEQ4 e quer aprender a utilizar, tá? Se você quiser aprender áudio, mixagem, teoria de áudio, masterização comigo, aqui embaixo no primeiro link da descrição tem todas as informações, tudo que você precisa para estudar de forma organizada e criando uma metodologia para que você ganhe muito tempo aí e chegue na melhor sonoridade possível. Ah, mas eu já tava me esquecendo, como é que você vai fazer para baixar? Eu não sei se você tá vendo esse vídeo e ainda tá disponível, tá? Mas se tiver disponível, é muito fácil. Vou deixar esse link aqui embaixo na descrição, você vai cair nessa tela, basta você fazer o seu login com a mesma conta que você tem no Wave Central. O Wave Central é o gerenciador de plugins da Waves. Se você tem qualquer plugin da Waves, se você já tem ele instalado no seu computador, é só você fazer login aqui com a mesma conta de e-mail, tá? Depois de você logar, você vai cair exatamente nessa tela, tá? Se você não tiver conta e for sua primeira vez, você vai precisar criar uma conta aqui no site da Waves e depois clicar aqui em Downloads e baixar o Wave Central, que é essa ferramenta aqui. Só instalar normalmente no seu sistema, beleza? Aí você clica nesse botãozinho azulzinho, automaticamente ele já vai vincular na sua conta, sua licença é seu para sempre, beleza? Não precisa se preocupar com isso. O Wave Central instalado é esse programinha aqui, na segunda opção ele vai te dar todas as licenças que você tem disponível e o VEQ4 já vai aparecer aqui.
só selecionar e instalar aqui, ó. Ele já vai instalar, ativar, tudo certinho para você, beleza? Por hoje é isso então, novamente te faço um convite, se quiser estudar áudio, mixagem e masterização de forma organizada, primeiro link aqui embaixo na descrição. Agora eu vou ali tomar um belo de um chá bem quente, descansar um pouco, porque eu tenho mais conteúdos para gravar para vocês, então eu preciso me recuperar logo, beleza? Deixa o like aí, beleza? Eu tô aqui me arrastando, é bastante complicado fazer conteúdos aqui, mas vocês merecem o melhor, então por isso eu tô por aqui. A gente se vê no próximo vídeo então, Deus abençoe.